É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A Jornada do Loteamento é o guia completo sobre loteamentos. Bem-vindos à Jornada do Loteamento, o seu podcast do mercado de loteamento. E, pessoal, tava lendo aqui o roteiro que o pessoal do marketing colocou. Ele fala assim: aqui a gente fala tudo que move esse setor que não para de crescer. Eu concordo que a gente ajuda aí nesse movimento. Mas essa história de que não para de crescer, eu não conversei com eles, mas realmente não para de crescer o mercado de loteamento, Raquel? Eu acho que, apesar de tudo, não para de crescer. Pois é. Não, nosso país é um país em desenvolvimento ainda, né? Então, a expansão urbana faz parte do nosso país. Então, teremos muito trabalho aí por muitas e muitas décadas. Amém. Você sabe que a gente teve essa discussão, né? Assim, a Raquel assistiu uma palestra do Ricardo Amorim que fala que nós vamos ser surpreendidos com 2026 sensacional, que a coisa vai crescer e tal. Eu falei com a Raquel, Raquel, eu acho que eu tô ficando velho mesmo, porque eu não sei se eu acredito nisso, não. Tô ficando mais rabugento. A gente fica mais pé atrás, mas assim, a tese do país emergente que ainda tem muito a desenvolver e a gente tem muita demanda de moradia, né? A gente tem muita demanda de moradia. E como a gente já ouviu várias vezes, a casa é o grande desejo, né? A casa de rua. Então, isso é o loteamento, isso é a base de uma casa de rua, é um lote, né? Então, eu acho que a gente está ainda, tem muito nessa jornada, essa jornada é grande. Ainda. Amém. Então, apesar das surpresas que a gente tem todos os momentos no Brasil, né? Políticas e econômicas, que a gente acorda todo dia com uma notícia, né? Diferente, apesar disso, nossa perspectiva realmente é continuar crescendo. Segundo ele, a gente é a moça menos feia da festa. Entendi. Ou seja, eu ia falar uma bobagem que é melhor não falar, não. Calma. Tomara que ele esteja certo. Tomara que ele esteja certo. E aí, Raquel, o que nós vamos tratar hoje, Raquel? Qual que é o tema do negócio? Eu acho que a gente vai tratar de uma questão que, apesar de ser de longa data, eu acho que ela é muito pouco utilizada no nosso mercado, mas ela é um divisor de águas aí para o mercado de loteamentos e ela pode ser usada em vários momentos, que é o seguro. E o seguro, a gente vai passar por ele nessa jornada mesmo, né, de trajetória desde a formação da parceria até as vendas. E a gente vai trazer alguns insights aí sobre a utilização e o potencial que tem disso até de melhorar a viabilidade do empreendimento. Então, vamos falar sobre seguro, a gente não falou ainda, né? É verdade. E você sabe que existem temas que eles começam a ficar latentes, né? Assim, a gente percebe nas conversas que a gente tem dentro da comunidade do Jornada do Loteamento e também nas conversas formais e informais que a gente tem com os loteadores, né? E em função do aumento das taxas cartoriais, principalmente aqui em Minas Gerais, que foram absurdas, que é sem palavras, não tem adjetivo para falar dessa questão, muitos loteadores começaram a questionar, cara, e aí, como é que eu resolvo isso com seguro caução? Então, cara, o nosso convidado, eu já vou apresentá-lo pela primeira vez, acho que é eu que estou apresentando pela primeira vez, né? Normalmente é você que apresenta, né? Fica à vontade. Faça as honras. Nós estamos recebendo o Marcelo Lages, que a gente chama de Marcelão. Opa, bacana. O Marcelo Lages é um grande amigo, diretor da Alex Seguros. A Alex Seguros foi a primeira empresa que recebeu um pedido, né, uma proposta nossa de patrocínio. Então, essa temporada, pela primeira vez, a gente está com patrocínio e com o objetivo de nos ajudar, né? Porque os custos são altos, né? E tem super sentido, né? Assim, porque é uma empresa que atende todo mundo que está nos ouvindo aí, não é fazendo venda de Lex Seguros, não, mas é porque o tema é relevante mesmo. Exatamente. E que bom que casou no Marcelo ser o nosso patrocinador legend. E o Marcelo, vou te passar a palavra, Marcelo, mas eu acho tão legal aqui, ó, que a Lex Seguros tem uma missão muito clara, que é democratizar o seguro no mercado imobiliário.
Né? Assim, eu achei esse negócio tão legal, cara. Boa, bacana. Mas bem-vindo, Marcelo. E obrigado pela confiança. Assim, a gente mandou para você, o Marcelo falou assim, eu não quero uma cota, eu quero todas as cotas Legend. Eu falei, pô, o cara é guloso mesmo, bicho. Boa, é um prazer estar aqui participando com vocês. Obrigado, Raquel. Obrigado, Dene. Quando eu conheci a Lotnet, conheci a jornada do loteamento, foi paixão à primeira vista. Eu gosto muito do conceito, do compartilhar a boa prática, né? Todo convidado que vem aqui no Jornada, ele vem e faz um bate-papo, esse bate-papo que é enriquecedor com vocês, dissemina informações, né? É o verdadeiro compartilhar das boas práticas mesmo, isso fortalece muito o mercado. E desde o início eu apaixonei, falei, cara, eu gosto muito do propósito do Jornada e eu quero fazer parte disso. Quando surgiu a oportunidade, né, dessa nova jornada, essa nova temporada, ter essa sequência de patrocínio, eu não pensei duas vezes. Eu falei, cara, quero estar junto, quero fazer parte disso. Legal. Isso é muito grandioso no mercado de loteamentos. Bom, e falando um pouco sobre mim, né, eu sou... minhas origens ali do Vale de Jequitinhonha, como todo batalhador ali do Vale de Jequitinhonha, a gente sai para estudar. Eu fui estudar em Governador Valadares, em Valadares. Você é de onde, Marcelo? Eu sou da região ali do Granjas do Norte, pertence ao município de Chapada do Norte, perto de Minas Novas. Eu puxo um pouco de sardinha para Minas Novas, que é onde foi construído o primeiro sobrado do Brasil. Hoje tombado pelo patrimônio histórico. Tem muita gente que, quando eu falo, já vai pesquisar, né? Deixa eu ver se aqui bate mesmo essa informação. E é uma cidade histórica, né? Uma cidade de mais de 300 anos. E tá lá o primeiro sobrado. Fui estudar em Valadares e formei administração em Governador Valadares. Eu brinco com muita gente que eu não fui para os Estados Unidos, né? Eu fui... Você foi para Valadares? Não, de Valadares eu não fui para os Estados Unidos. De Valadares eu fui desbravar esse Brasil. E eu entrei no mercado de seguros em 2010, pelo Balcão Caixa. Eu atuava na Caixa Seguradora e tive uma grande oportunidade de conhecer esse Brasil todo, viajando pela Caixa. Eu trabalhava na parte de treinamento de produtos com o pessoal da Caixa, treinando empregados Caixa. E aí eu rodei Nordeste, Sul. Né? Em 2019 fui para Campinas, peguei todo o interior de São Paulo ali, atendendo todas as superintendências da Caixa. Em 2020 eu tive uma missão de ir para o Centro-Oeste, até por isso que a Alex Seguros, né, foi fundada lá em Goiânia, a matriz em Goiânia, porque em 2020 eu recebi a missão de tomar conta de toda a região Centro-Oeste, e gostei da região Centro-Oeste e fiquei lá até hoje, né? E em 2023 eu recebi um convite para voltar para São Paulo, onde eu já tinha passado. E Goiânia é fantástico, né? Uma cidade bem quieta, bem segura. Eu falei, cara, eu acho que eu quero ficar quieto aqui em Goiânia. Foi aí que eu tive a ideia, falei, eu já tenho toda a certificação, tinha na época 13 anos de experiência já no mercado de seguros, atuando na parte de habitação na Caixa. Na parte de seguros, envolve ali a parte de plano empresário, apoio à produção, faixa 1, 2, 3, essa parte que a Caixa desenvolve. E aí, não, eu vou montar minha consultoria, vou para o mercado, eu quero levar mais democratização do seguro, né? Entra essa parte que você falou, que é muito interessante, que assim, é disseminar mais a cultura do seguro dentro do mercado de construção civil, dentro do mercado de loteamento, né? É pouco conhecido ainda as estratégias que podem ser utilizadas através do seguro. Então, essa é a pegada de falar assim, eu vou democratizar o seguro dentro do mercado de construção civil, levando mais acesso, levando mais agilidade no atendimento e principalmente o que mexe no brilho, no bolso, né? Custo, com redução de custo. Acho que todas vamos dizer assim, os mercados, eles passam por fases, né, cara? Assim,
E fases não significa modismos. Existem os modismos, né, mas existem as fases. E essas fases, muitas vezes, se dão em função de mudanças macroambientais. Né? Você tem mudanças ambientais que fazem com que os loteadores, empreendedores, eles tenham que se adaptar. E é impressionante como é que o seguro ele passou a ser um tema hoje discutido amplamente, né, nas mesas que a gente está. E principalmente pelo que você colocou, que é a questão da diminuição de custo. Então, de um certo modo, por um momento, ele poderia ser uma obrigatoriedade, né? Assim, às vezes um capricho, mas hoje ele passou a ser uma decisão mais estratégica por parte dos loteadores. Fala um pouquinho sobre isso, cara. Por que poderia ser uma ferramenta estratégica? O seguro, ele se torna estratégico quando a gente olha, né, principalmente a questão do custo, e a velocidade em algumas etapas do negócio. Quando a gente pega, eu gosto da jornada, da palavra jornada, e eu trago assim muito o conceito da jornada do seguro dentro do processo imobiliário. Então é a jornada na jornada, né? O seguro ele faz parte da jornada do loteador, desde a concepção dos projetos até a entrega final. Inclusive nós temos uma palestra, a Raquel participou comigo, sempre topando aí os desafios. Um agradecimento também ao José Eduardo da ITV, que sempre está disponível aí para topar os desafios também. A gente faz uma palestra assim, a importância do seguro dentro da jornada dos projetos, né? Quando a gente olha, por exemplo, assim, para a parte da concepção, que o loteador ele vai atrás de uma área para fechar uma parceria de permuta assim, com o terreneiro, tem várias opções ali de estabelecer um acordo em contrato, né? Uma bastante praticada, a Raquel, né, que acompanha essa parte jurídica, que é colocar o parceiro, às vezes, no equity. Coloca o parceiro dentro de um SPE. Com o seguro, você dá mais conforto ao parceiro, por exemplo, de uma forma mais estratégica. A gente fala assim, olha, não precisa você entrar na parceria dentro do contrato, você está resguardado com a pólice de seguro. A gente traz mais robustez e segurança, por exemplo, numa parceria, dando a possibilidade do parceiro falar assim, não, beleza, vamos fazer essa permuta aqui e você tem a liberdade de levar minha área aí para fazer o loteamento. Como é que é isso aí, Raquel? Eu enxergo isso muito, porque muitas mesas de negociação... Você vai ter estratégia. Você não vai ter estratégia. Tem muitos terrenistas que, nas mesas de negociação de parceria, né, tentam se proteger em relação ao empreendimento, né? A não se expor tanto no empreendimento. Né? Ele não é o loteador, ele só está realmente fornecendo a matéria bruta ali, né, para o loteamento. E essa questão da entrada na SPE, às vezes, o terrenista, ele não quer. Eu já tive situações eu dei até esse exemplo aquele dia que a gente conversou, de um cliente meu que era terrenista, mas ele tinha uma atividade fora do país relacionada ao mercado financeiro. E como nos Estados Unidos a coisa é muito rígida, ele não queria ter a chance do nome dele estar envolvido em qualquer coisa no Brasil. Essa seria uma ótima opção para viabilizar a entrada dele. No caso dele específico, tinha outras questões que impediram até a formação da parceria. Mas isso porque foi um caso muito recente, né? Então, isso seria uma possibilidade de entrada. Mas eu também já vi... Mas desculpa, eu não entendi. Vamos lá. Na verdade é o seguinte, o que a gente sempre fala aqui, Dani, é que nós vamos fazer uma SPE, uma sociedade de propósito específico, entre loteador e terrenista. Perfeito. Ok? E aporta o terreno dentro da SPE. Exatamente. E o terrenista entra dentro da SPE com as cotas de participação dele. Normal. Isso. Exatamente. Só para deixar todo mundo na mesma página. Boa. Tá? Exatamente. Uhum. Agora, tem outras modelagens em que o loteador ele pode ter a SPE para ele, vamos falar assim, delimitar o produto dentro da SPE, né? Ele realizar dentro da SPE, o que é bem saudável ali na gestão dele, e também para fins de mercado e tal, e outras coisas, tributação, contabilidade, etc.
ele pode fazer a SPE e fazer um contrato de parceria mesmo, tá? Que hoje, a gente até já falou isso várias vezes, hoje ele é averbável na matrícula do imóvel, em que todos os ajustes comerciais estão num contrato, e ele pode usar esse seguro garantia, e tem várias espécies de seguro, tá? Para isso, para que ele possa ficar seguro, mesmo o terreno estando dentro de uma SPE da qual ele não faça parte. Entendi perfeitamente. Tá? Ou seja, eu sou terrenista, eu faço com que meu terreno entre na SPE, eu obviamente vou ter que fazer um acordo para que eu estou vendendo aquela área para aqueles sócios, para os loteadores, o terreno entra no contrato da SPE sem que eu entre, ou seja, eu estou, entre aspas, cedendo meu terreno, mas eu tenho um contrato apartado que estabelece todas as regras contratuais acordadas com o loteador. Exatamente. E para eu ter uma garantia de que pode, porque uma garantia... Que esse contrato seja quebrado, eu tenho um seguro feito pelos loteadores em benefício meu, como terrenista. Muito legal. Tem umas questões, assim, por exemplo, que alguns casos, assim, o loteador não quer colocar o parceiro dentro do SPE pela uma questão de compliance, do diligência, por exemplo, né? Pode impactar negativamente quando ele for estruturar um CRI, quando ele for captar um fund no mercado, se o parceiro tiver algum impedimento, pode atrapalhar nesse levantamento de capital. Então, até uma forma de falar assim, às vezes o parceiro quer entrar, eu só entro nesse negócio, nessa permuta, se eu fizer parte da SPE. Eu quero essa garantia, eu quero esse cuidado aqui com o meu patrimônio, com minha área, né? E aí o loteador ele tem essa opção de oferecer, olha, tem uma garantia aqui adicional, que é uma apólice de seguro, no qual você vai ficar resguardado. Tem um ponto que, assim, nas parcerias são estabelecidos um percentual em cima do VGV. E esse valor ele pode chegar, né, a grandes cifras aí. Vamos pegar, por exemplo, um VGV de 100 milhões, onde você, como parceiro, por exemplo, poderia ter uma participação lá de 30%, que no final do fluxo ali representaria 30 milhões. Assegurar esse valor todo em garantia para o terreneiro, às vezes pode ficar muito caro para o loteador, que tem a figura de tomador de uma apólice de seguro. A gente leva para o contrato uma garantia mínima. E qual que é essa garantia mínima? O valor da área dele. Do terreno. O valor do terreno. Perfeito. Então, assim, na maioria das vezes, assim, quando a gente vê uma negociação com o terreneiro, a insegurança do terreneiro eu vou transferir a matrícula da minha área para dentro de uma SPE. Esse projeto só vai ficar pronto daqui a 3 anos, onde eu vou ver a materialização, né, o lote pronto. Então, eu fico um pouco inseguro. E aí, se ele tem uma apólice de seguro que dá mais garantia, dá mais conforto, ele tende a fechar com mais tranquilidade. Legal. Ou seja, para deixar claro, então, nesse exemplo que você deu, a minha participação como terrenista seria de 30 milhões, só que eu não vou assegurar 30 milhões, porque senão a apólice vai ficar com um preço que pode inviabilizar para o negócio. Então, eu vou assegurar o valor da área, que vamos chutar aqui, seria de 5, 6 milhões de reais. Exatamente. É isso. Um valor mínimo garantido. Valor mínimo, perfeito. Então, percebe que o seguro, ele entra na jornada desde o início, desde a negociação ali com o terreneiro. E aí vai avançando, né? Você parte para a parte de legalização do projeto na prefeitura, e aí chega uma parte que a prefeitura vai exigir as garantias, né, no termo termo de compromisso, né? Termo de compromisso, né? Ali é o documento final, né, Marcelo? Ali já passou por toda a jornada, mesmo deixa eu te falar a jornada, né? Que é entrar com aprovação, aprovar todos os projetos técnicos complementares, licenciamento ambiental, até que o dia chega, que é o dia de assinar o termo de compromisso, e geralmente sai um decreto municipal de aprovação, né? Exatamente. E nesse contexto ali, a gente tem uma obrigação de dar uma garantia ao município da entrega daquelas obras que o loteador está se propondo a fazer, né? Ele está entregando um bairro, ele está entregando um pedaço da cidade, e esse compromisso é firmado com o município. Então, a Lei 6766 exige uma garantia. E o que tem acontecido? A nossa prática histórica, né, Marcelo, é o que a gente chama de calção de lotes, que até tecnicamente não é a melhor palavra. Porque se você for para a técnica jurídica, você vai ter que
achar um instituto para essa calção de lotes, né? Ou é uma hipoteca, uma alienação fiduciária e tal. E isso ficou tão comum que o que a gente vê é a maioria das legislações replicando isso, não trazendo outras modalidades, apesar de que isso vem mudando muito. Mas a utilização de seguro nesse momento, por exemplo, eu já passei por isso há 15 anos atrás, né? Em vários empreendimentos. Mas que foi com um olhar muito mais profissional, porque o custo é muito menor, né? O custo é muito menor e vamos falar assim, a execução dessa garantia para o município, ela é bem diferente, né, Marcelo? É bem diferente. Então, acho que você pode falar um pouquinho do que são essas... Que tipo de garantia, né, a gente pode dar em termos, né, nesse leque aí de seguros, Exatamente. né? Só para que, assim, porque nós temos audiência de pessoas que já são loteadores e audiência de pessoas que ainda estão iniciando seus processos, né, de lotear. Então, só para ver se todos compreenderam. No momento que eu vou fazer o processo de aprovação, a prefeitura exige um seguro para que, caso não seja concluída a obra, ela possa executar, de forma que ela receba esses valores e possa executar. E neste caso são os lotes do próprio empreendimento aprovado. Isso aí. É um percentual, que é o valor da obra, né? Aí vírgula, mais ou menos. Por quê? Tem legislações que falam percentuais de lote, independente do cronograma físico-financeiro. Tem legislações que falam uma vez o cronograma físico-financeiro. Okay. Tem legislações que falam 2 vezes o cronograma físico-financeiro. A quantidade se dará pelo tipo de legislação existente no município. O que não parece muito saudável, porque, na verdade, o que você tem que garantir é o cronograma físico-financeiro das obras. Claro, né? Claro. É o valor das obras. Talvez ali 1,2, alguma coisa assim, por causa da correção desses valores, porque a gente está falando de vários anos. Mas tem municípios que pegam muito pesado, né, nessa questão. A gente teve um projeto junto agora, né? Aqui na região metropolitana. Lá, na verdade, é um percentual sobre os lotes do empreendimento, independente do valor de obras. E aí fica aquela discussão, o lote vale quanto? Né? Aí nesse momento você tem essa discussão, que é um pouco intangível. E não tem nem o lote, né? Você não existe o lote fictício, ainda. Assim, não tem nem o lote ainda. Então, e com isso, muitas vezes, na maioria das vezes, o loteador, ele perde a venda daqueles lotes calcionados, dados garantia, né? Tem modalidades que dá para vender? Dá para vender, mas é uma venda boa, é uma venda fácil, né? Na hora que o cliente está ali, vendo o contrato de compra e venda, aí vem que tem uma cláusula que o imóvel dele está calcionado, na hipótese de ser possível vender lote calcionado, tá? Porque tem algumas hipóteses, sim. Você que é do comercial, você sabe como é que é. É uma venda mais difícil. Então, quando você libera todos os seus lotes para venda, e com isso, com outro tipo de garantia, né? E você consegue delimitar aí que essa garantia ela tem um valor menor do que o custo do calcionamento de lotes, principalmente a gente está falando agora, a gente tem falado muito sobre isso, né, Marcelo, por conta de Minas Gerais ter aumentado demais as taxas cartorárias, igual você falou. Então, isso viabiliza bem. Porque na verdade eu tenho que pegar esses lotes. Eu só quero retomar isso, tá? Assim, porque a gente abordou esse tema, mas faz bastante tempo. Mas a gente tem que pegar, independente da quantidade de lotes que foram estabelecidos de acordo com a legislação, tem que pegar esses lotes, chegar no cartório de registro de imóveis. Antes, tem uma etapa anterior que é muito cara, que é o cartório de notas. É vero. É a parte mais cara. Entendi. Eu tenho que, primeiro, dar fé pública nisto. Eu tenho que fazer uma garantia, seja hipoteca ou alienação fiduciária, por meio de uma escritura pública. Ok. Tá? Tô dando um exemplo da escritura pública para alienação fiduciária, pode ficar até um pouco meio atécnico, mas aqui em Minas Gerais a gente tem a necessidade da escritura pública para alienação fiduciária. Na maioria dos outros estados, não. Tá? Mas vamos partir de uma realidade em que eu tenho que passar por um cartório de notas. E no nosso exemplo aqui de Minas Gerais, é a parte mais cara, mais do que o registro. Entendi.
tá? Agora eu entendi. Vou fazer um... Vamos lá. Vou fazer assim um contraponto aqui, assim, na verdade não é nem um contraponto, mas fala um pouco de inovação, né, nesse processo. E eu adoro ouvir a Raquel falando da 6766, e quando a gente pega assim, a pessoa que destrincha a 6766 ali, trazendo todos os aspectos, e, inclusive agora tem a parte de inovação na última alteração, acho que 2023, não é isso? Que ela traz a inovação dos instrumentos de garantia. Quando a gente olha no passado, quais eram os instrumentos de garantia que poderiam ser aceitos no termo de compromisso na aprovação final do loteamento? O tradicional, né, que é dar em garantia ali parte do loteamento, igual a Raquel trouxe aí, tem município aí que determina um percentual mínimo de 70% dos lotes. Nem olha para o cronograma, porque assim, o que você tem que garantir é a execução do cronograma, o cronograma físico-financeiro ali. Tem município que pede 70% de calção dos lotes ali. Tem município... 70%? 70%. Tem cabimento também, não é? Inviabiliza, né? Inviabiliza o negócio. Então, 70% fica travado. Aí traz um aspecto. Você que é comercial, você vai vender o lote. Aí, olha, eu estou vendendo aqui no contrato de compra e venda, mas daqui 36 meses as obras finalizam. E aí a gente libera aqui a matrícula para você. Marcelo, assim, depende do público, né? Porque a maioria dos públicos não lê contrato. É uma coisa impressionante essa cultura do brasileiro, né? Mas, obviamente, tem cliente que lê o contrato e isso é um empecilho. É empecilho. É um empecilho. E aí, assim, tem outras formas de garantia, que é você utilizar o loteador, por exemplo, dar um outro imóvel em garantia, fazer alienação fiduciária de outro imóvel, que também hoje no estado de Minas Gerais está um absurdo com essa questão aí dos termos, ser pautado aí em R$500 mil, a cada R$500 mil eu acho que vai R$3 mil de custo. Então, no passado as opções eram dar um outro imóvel em garantia ou o próprio loteamento, parte do próprio loteamento com esses impeditivos. A inovação da lei, ela traz já a opção do seguro de garantia como instrumento, né, de garantia, a carta fiança bancária. Então, hoje, nós temos aí 4 instrumentos de garantia para ser utilizado, para colocar no estudo de viabilidade. O que compensa mais? Alienar os lotes, utilizar um outro propriedade para dar em garantia, fazer o seguro garantia ou fazer uma carta fiança bancária. Todas as opções que a gente coloca na mesa, o seguro ele sempre tem um aspecto, ele é mais versátil com relação a custo, e com relação à agilidade de contratação para inserir no processo, né? Veja bem que quando você vai fazer uma escritura de calção, primeiro vai dar a fé pública, né, que é a escritura, não é isso? Você manda lá no cartório, se tem uma vírgula errada, alguma coisa, o cartório devolve, a prefeitura, e aí fica aquele bate-bola ali, e isso pode, às vezes, demorar muito tempo. Eu já peguei processo aí que, principalmente no estado de Goiás, eu acompanhei um processo que demorou mais de 60 dias para sair a escritura, para depois ir para registro. Ou seja, se você está fazendo um cronograma ali de aprovação do projeto, isso aí pode atrasar seu cronograma de aprovação. E uma apólice de seguro, como que funciona, né? Para contratar uma apólice de seguro, parte da avaliação do tomador, que é a avaliação do loteador, documentação básica de cadastro, contrato social, né, movimentação financeira, últimos 3 balanços, que o mercado olha muito para isso, e a documentação do empreendimento, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo do loteamento, o que é o loteamento. A seguradora pega isso, faz uma análise, hoje tem um SLA aí mais ou menos de 2 a 3 dias, aprovou o custo, se o loteador estiver de acordo com o custo, para emissão da apólice no mesmo dia. Então a gente coloca aí um prazo aí, assim, de no máximo 4 dias para gerar uma apólice. E depois que gerar a apólice, você apresenta para a prefeitura, junto com o termo de compromisso, e a prefeitura já te dá o aval para você levar para cartório, para ir para registro. Então, traz uma celeridade no processo, né? Desde a parte assim, de falar, quanto tempo que eu vou ganhar nesse processo utilizando o seguro. Então, a 6766, que eu falo assim, que é a receita do bolo para os demais leis complementares municipais, né, que acabam olhando tudo ali no que a 6766 permite,
ela traz esses instrumentos inovadores de garantia. Eu acho assim, é bom a gente tem trabalhado muito com esse tema por conta dessa questão dos emolumentos e as taxas, e as prefeituras, a gente tem que trabalhar com as prefeituras para elas analisarem a modalidade de garantia, né, que elas vão utilizar ali para se garantir, né, que é no caso do seguro, o tomador, quem paga, né, a pólice segura é o loteador, mas quem é o segurado é o município. Então, ele tem que avaliar o que ele vai estar garantido. E muitas vezes as legislações municipais, elas são um copia e cola do Brasil inteiro. Tá? Então, o que a gente trouxe, o histórico é o calção de lotes. Então, as legislações municipais estão todas assim copiadas. Claro que existem várias legislações, eu peguei várias que já trazem todas bem definidas, todas as hipóteses de garantia já lá autorizadas. Isso facilita muito. Mas quando a gente tem um município que não tem essa abertura expressa na legislação municipal, que a gente, né, o que o Marcelo está falando é que a gente pode trazer o subsídio da legislação federal. Porque a legislação federal, a única coisa que ela estabelece é que você tem que garantir o município. Ela não estabelece a forma de você garantir o município. Então, dentro das possibilidades da autonomia, né, que o município tem de tomar as suas decisões, até mesmo tendo uma legislação municipal que fala que a garantia se dará em calção de lotes, ele pode se utilizar subsidiariamente de uma legislação mais atual que fala, você tem só que garantir o município. Né? Isso dá respaldo para a prefeitura para que possa aceitar o seguro. E aí eu vou falar uma coisa que é assim, às vezes eu não entendo as prefeituras não aceitando essa modalidade. Eu acho que é um pouco por desconhecimento, né, Marcelo? Eu acredito que sim. Porque eu nunca vi uma execução de calção de lotes num empreendimento que foi abandonado, etc. É óbvio. Você vai levar lotes a leilão, sei lá o quê, que modalidade que for, né? Alienação fiduciária, hipoteca, etc. Você vai executar uma hipoteca de lote não construído, né? De não implantado, né? Vamos falar assim mais tecnicamente. Tem menor sentido. Menor sentido. Então, que garantia é essa que vai te dar um produto que não tem comercialização para você, porque aí o município, a obrigação dele é de pegar esse valor arrecadado com a venda dos lotes e executar aquela obra por conta da sua obrigação pública, né, de expansão ali. Não tem menor sentido. Eu nunca vi na minha experiência de 20 anos uma execução até porque, além calção de lote. Você vai executar uma coisa que não existe, que ela está incompleta, e segundo, que prefeitura que sabe fazer obra de loteamento? Nenhuma. Vamos falar na velocidade do processo de urbanização, né? Porque se você vai construir o loteamento, você está urbanizando, você está aumentando o espaço da cidade, né? Quando você olha nessa questão assim, de execução da garantia, olhando essas modalidades de garantia que eu citei, quando você olha para o calção de lote, impacta nisso que a Regal falou. A prefeitura, a não ser que ela contrate, se a prefeitura for executar a garantia e contratar a Lotnet, eu acredito que ela possa até ter sucesso em arrecadar rápido. Mas você concorda, você vai ter que vender mais barato, né? Para a prefeitura, vamos pensar, isso é mais caro, né? O serviço, né? Você vai pegar, olha o desafio comercial. Olha o desafio comercial, Denis. Você vai pegar um loteador que sumiu no mapa, tá? Uma área que não tem infraestrutura implantada e falar que agora eu estou vendendo os lotes do município para o município executar. Terminar. Exatamente. Eu acredito. É um puta desafio. É um storytelling ao contrário. Então você veja bem que assim, esse instrumento para o município, ele é um instrumento assim, tem a garantia? Tem a área, tem um pedaço de área ali, que ela vai ter que ter esses desafios para vender. É um desafio para a prefeitura fazer a liquidez dessa garantia, né, para terminar de executar as obras. Quando a gente olha, por exemplo, para alienação de um outro patrimônio, de outro bem, a prefeitura ela corre o risco de estar fazendo alienação, hipotecando um outro imóvel que tem alguma restrição,
O município ele não faz uma due diligência para fazer a hipoteca na segunda garantia, nunca vi. Então, assim, Raquel, vou aprovar seu loteamento, o que você vai me dar em garantia? Parte do loteamento? Não, vou dar um outro imóvel que eu tenho. Ela não faz uma due diligência nesse outro imóvel. Se levar alvo de processo, se tem algum impeditivo. Aí chega lá na frente, se ocorre um sinistro, vamos pensar no cenário estressante, né? Que é a parte de ocorrer o sinistro. Aí a prefeitura vai lá executar aquele imóvel. Às vezes o imóvel está todo cheio de impedimento, ou seja, travou o processo. Quando que ela vai terminar de executar aquelas obras? Só quando conseguir leiloar, vender aquele imóvel alienado, certo? Quando a gente olha para o seguro garantia, ele traz mais flexibilidade na liquidação, né, no pagamento assim, do sinistro. A legislação da SUSEP, ela determina que num momento de sinistro, isso qualquer ramo de seguro, você pega, por exemplo, automóvel, imobiliário, residencial, o seguro garantia também ele tem o mesmo aspecto, ele tem um período de 30 dias para ser regulado. Então, vamos lá, voltando no processo. Município, segurado, passa um ofício lá para a seguradora falando assim, olha, as obras estão paradas, eu já notifiquei o loteador não aparece, eu tenho que continuar essa obra, eu quero caracterizar o sinistro. Vou acionar o sinistro. A seguradora tem até 30 dias para fazer a regulação do sinistro. A seguradora vai pedir toda a documentação para a prefeitura, um checklist de documentação mínimo, e a prefeitura vai fornecer essa documentação, a seguradora faz a análise e até 30 dias faz a liquidação do sinistro para a prefeitura. Aí a prefeitura vai ter dinheiro em caixa para terminar as obras, para executar o empreendimento. Então, assim, dá agilidade no processo. Então, é uma garantia, assim, que traz mais... É uma garantia mais rica, assim, para a prefeitura. Eu acho que tem muita gente que tem um pouco de receio, porque fala, o seguro sempre tem uma pegadinha para não pagar. Não pagar, né? Acho que a gente tem que desmistificar um pouquinho isso, né, Marcelo? E aí eu te pergunto, na prática, o seguro, ele fornece esse dinheiro, disponibiliza esse dinheiro para o município, ou ele executa essas obras, tem essas pegadinhas, não tem essas pegadinhas, né? Eu acho que a gente já mostrou aqui que quem tiver, gente, executado um calção de lotes, comenta aqui nesse episódio que a gente quer saber, manda o caso que eu adoraria estudar. Mas a gente já viu a dificuldade de uma execução de calção de lotes. Isso é o que acontece. E na prática da execução do seguro ali, é dinheiro, é obra, vou ter problema com a seguradora, não vou ter, como é que é isso? Hoje o seguro ele tem essa flexibilidade da indenização pecuniária, pagamento em dinheiro, ou ele tem também a flexibilidade de chamar o beneficiário, que é a prefeitura, para fazer a retomada de obra. Às vezes a prefeitura, por exemplo, se ela recebe a indenização em dinheiro, ela tem que buscar uma construtora no mercado e colocar essa construtora para finalizar as obras. Hoje o beneficiário ele tem a opção de falar com a seguradora. Seguradora, olha, eu quero que você termine e entregue as obras. Termine de executar as obras. Então são as duas opções. A seguradora, no momento de regulação, ela chama o beneficiário para discutir isso. E olha para o percentual de execução do cronograma. Tá. Qual que é mais viável? Terminar de executar ou indenizar? Vamos pegar um cenário estressante voltar no cenário estressante no sentido que o sinistro ocorreu sem o loteador colocar máquinas no canteiro de obra. No início, o cara vendeu, deu um calote, sumiu. Não executou 1% do cronograma. O município, talvez seja melhor receber esse valor para a seguradora, talvez seja melhor indenizar 100% do cronograma. Agora, se o loteador executou 50%, 60% do cronograma, está faltando só um pouquinho ali para terminar, a seguradora ela vai fazer a análise dessa evolução do cronograma e vai indenizar conforme falta para finalizar o loteamento. Mas aí, dúvida, a seguradora, nesse caso a LEC, ela chama uma construtora para que possa executar, é isso? A LEC é uma corretora, intermediária, né? Então. Intermediadora. A seguradora, ela chama, sim, uma construtora. Eu já participei dessas negociações. É a retomada de obra. Inclusive, hoje, por exemplo, fugindo um pouquinho do loteamento, quando a gente olha para contratos caixa, né? Um plano empresário, um apoio à produção, vamos olhar mais para apoio à produção.
a Caixa só libera as medições, pagamentos de obra do contrato com a apólice de seguro término de obra. E essa apólice de seguro término de obra, ela é específica no objeto dela, que ela cobre uma retomada de obra. Então, se o construtor declina o contrato, gera um sinistro, a Caixa executa e aí a seguradora traz uma construtora para terminar. A Caixa traz uma construtora para terminar. No caso de loteamento, eu já vi até as negociações de seguradora com os empreiteiros que estavam contratados pela loteadora, né, para continuar um fluxo que simplesmente a loteadora saiu. Né, enfim, é o que construtora que está administrando a obra, é uma né? Construtora que não é a loteadora, né, que ela Sim. foi contratada por empreitada e já vi, inclusive, até pegarem gestores que eram gestores da loteadora para fazer a gestão dessa obra. Legal. Legal. Fica tudo em casa, né? Porque aí ela vai acompanhando, aí a rigidez é muito maior, tem vistorias muito longas e tal, muito bem feitas da seguradora, né? Para ela ir pagando esse empreiteiro. Vai fazendo a medição de obra. Aí é uma coisa muito mais profissional, né? E dá segurança, no fim das contas, para quem comprou o lote lá, do que o negócio tá sendo feito, né? E eu acho que essa mensagem de deixar outras possibilidades mais executáveis, né? Facilmente executáveis aí no mercado, é muito importante, né, Marcelo? A gente ter essa saída, assim, para que o processo final da aprovação ele seja mais leve, mais simples, né, para o município, que o município entenda esse tipo de seguro. Eu acho assim, tem muita resistência às vezes, porque ele acha que uma seguradora está fazendo um contrato qualquer. Não é uma pós de seguro regulada por um órgão federal, que é a SUSEP. Ele não pode ter cláusula que não esteja de acordo com a regulação da SUSEP. As seguradoras, elas são altamente reguladas e fiscalizadas, né? Porque senão elas não operam mais. Então, não é um contrato, assim, vamos falar assim, com qualquer empresa, não fica né? solto, né? E Dene, olha só, o ponto que a Raquel trouxe, ela reforça os pontos positivos para o município e os pontos positivos para o loteador nesse aspecto de utilizar o seguro como garantia da execução das obras. Veja bem, vamos olhar assim, nós acabamos de falar os pontos positivos da prefeitura, que é ter maior liquidez num cenário estressante, né? Ela vai receber a indenização com mais agilidade, ou ela vai terminar de executar as obras com maior agilidade. Então tem esse ponto positivo para o município. Quando a gente olha os pontos positivos para o loteador, aí tem uma abrangência, o leque aumenta. Veja só, o loteador, depois eu te contar, não deixa eu esquecer de falar o porquê leque seguros, hein? Eu pensei nisso. Veja bem, você gostou, né? Gostei. Dele? Você vai ver assim, os pontos positivos para o loteador. Primeiro, custo. O custo de uma apólice de seguro, na maioria das vezes, fica mais barato do que as custas cartoriais. Aí a gente fala do benefício de fôlego de caixa. Por que fôlego de caixa? O loteador, ele vai lá no cartório fazer hipoteca, alienação, tudo no cartório é pago à vista. Agora tem alguns cartórios aqui, divide a maquininha lá, cobra uma taxinha e tal, não sei o quê, mas a maioria é tradicionalmente pago no cash, né? A apólice de seguro não. Hoje as seguradoras, elas dão uma flexibilidade de parcelamento em até 10 vezes. Então, assim, tem o custo de apresentar a garantia, que é pagar o custo da apólice, mas ele pode parcelar. Eu brinco com muitos clientes meus, assim, que ele vai colocar essa despesa no fluxo de venda. Então, ele nem vai sentir pagar o custo ali da apólice de seguro. Já no cartório tem que pagar à vista, né? Veja bem, agilidade nós já falamos, né? Que, assim, da celeridade no processo dele. E eu fiz um processo esses dias que o custo do seguro, ele empatou com os custos do cartório. E aí o cliente falou, cara, mas tá empatado, tá pau a pau aqui. Eu falei, cara, mas veja bem a versatilidade que o seguro traz. Volta no fôlego de caixa, você pode parcelar. Beleza, tá empatado, mas aí no cartório você vai pagar à vista, no seguro você vai parcelar.
E outra coisa, não deixa seu loteamento travado. Seus lotes ficam livres aí para venda. Então veja que tem pontos positivos aí dos dois lados, né? Tanto para a prefeitura. Agora, eu nunca vi um seguro ser empatado com um cartório, não. Eu vejo infinitamente um valor menor, na minha prática. Eu queria né? só aproveitar essa deixa, assim, eu sei que isso já foi explorado no Jornada do Loteamento, mas eu não me recordo. Existem modalidades em que o calção impede a venda. Assim, este caso que nós estamos discutindo, do que a gente trabalhou juntos, era este caso mesmo. E foi interessante, viu, Marcelo? Como é que as coisas acontecem? A gente estava com o loteador fechando a tabela de preço. Estava lá, na sede da Lotnet, aqui em Belo Horizonte. Aí o diretor comercial da Lotnet falou assim, cara, podemos vender lote calcionado? Não pode, sim. Tem certeza? Vamos ligar para Raquel? Aí ligou para Raquel. Aí... Na hora. Raquel, não pode não. Cara, a quantidade de lote era surreal. Isso impactou na nossa estratégia. Nós tivemos que modificar a estratégia. Mentira, não foi um dia antes. Foi uma semana antes do lançamento. A gente teve que modificar a estratégia de abertura de vendas em função do calção. Olha isso, cara. Nossa, eu fiquei muito revoltado com essa história. E eu liguei pra Raquel e falei, Raquel, você tem certeza disso? Ele tá a Raquel me mandou a lei. Eu falei, eu não vou ler a lei, só. Você me falou que é verdade, é verdade. Cara, não podia. É que quando você calciona, você coloca uma trava na matrícula. Pois é, mas tem casos da prefeitura, né? Mas tem casos que eu posso vender, tem casos que não posso vender. Vamos lá. Qual que é a diferença disso? Só pra gente explorar tecnicamente isso. Vamos lá. Essa garantia real, né, nós estamos falando de garantia real, que é ligada ao imóvel, a gente faz ela geralmente por duas modalidades, que é a alienação fiduciária ou a hipoteca daqueles lotes. A alienação fiduciária, ela realmente impede a venda. Por quê? Você, loteador, proprietário daquele imóvel, você vai alienar fiduciariamente aquilo... Em nome da prefeitura. Em nome da prefeitura. Perfeito. Tá? Então, é aquilo... Você está lembrando da divisão aquela propriedade que é dividida, resolúvel e a outra parte da propriedade. Então, aí não há discussão que não se pode vender lote alienado fiduciariamente. Beleza. Hipoteca. Hipoteca, em tese, é ilegal a colocação de um impedimento de venda. O Instituto da Hipoteca, no Código Civil, ele traz, né, lá num dos artigos, que eu não vou lembrar o número aqui agora, de que a cláusula que impede a venda numa hipoteca, ela é ilegal. Mas a prática não é essa. A prática é: faça uma escritura de hipoteca, o termo de compromisso já vem com a trava de venda, o cartório de notas passa essa trava de vendas para a escritura de hipoteca e travou. É o que aconteceu nesse produto. Diferentemente do outro produto que você lançou depois desse, aqui em Minas Gerais. Que foi na outra semana, que aí não teve impedimento nenhum. Por quê? Porque no município ele foi extremamente cuidadoso, e a legislação dele previa isso, que em qualquer modalidade de calção de lotes não poderia ter venda. Então ele estava cumprindo uma legislação. E no outro município ele não tinha isso em lei, e a gente, né, assim, de forma habilidosa, a gente foi conduzindo para uma hipoteca sem nenhuma restrição, tá? E tivemos muito cuidado também na hora de corrigir toda a escritura de hipoteca que vem do cartório de notas, para que isso não viesse nenhuma trava nesse sentido. A gente sempre busca que não venha travas. O que acontece quando não tem trava? A gente orienta o cliente a deixar claro isso para o comprador do imóvel, de que ele está comprando um imóvel que está calcionado por conta de transparência ao consumidor. Aí a gente vai lá para... Mas, de qualquer maneira, é isso. Se não está travado, a venda é mais complicada. Tá? Então, acho que é isso, né? Perfeito, tá ótimo. Desculpa, eu só queria aproveitar essa deixa para deixar essa parte clara para todo mundo. É isso. Percebe, assim, é muito vantajoso, né? É muito vantajoso, assim, da velocidade de venda, velocidade de arrecadação. Eu falo assim, celeridade da urbanização, porque
Se o loteamento está todo liberado para venda, você vende rápido, arrecada mais, né, recurso, mais caixa e executa mais rápido. Muito loteador, assim, aprova o cronograma físico-financeiro lá na prefeitura. No limite da lei federal, por exemplo, 48 meses. Apresenta a garantia de seguro, ganha velocidade, o sucesso no lançamento, vende todos os lotes, arrecada muito caixa, executa em 24 meses. Então, assim, você ganha celeridade na expansão urbana. E o município, quando dá esse apoio para o loteador, né, aceitando a garantia, ele está dando velocidade para o desenvolvimento urbano dele. Ele está dando velocidade para o desenvolvimento urbano. Pegando um gancho nessa questão das garantias, né, eu venho desenvolvendo um trabalho com a Raquel, junto a alguns municípios, que não, até a Raquel falou isso, mas assim, que não compreende na lei de parcelamento de solo a aceitação dessa garantia, que é o seguro e a carta fiança. A gente tem a justificativa pronta para mandar para a Câmara do pedido de complementação dessas garantias na lei. Hoje, assim, nós já fizemos, eu já fiz acompanhando mais de 15 municípios. Eu já fiz essa consultoria junto a 15 municípios. E hoje a gente já tem na esteira aí, né, Raquel? Mas alguns aí já vem acompanhando para fazer essa complementação. E a gente deixa isso muito claro assim, para o loteador. Vem falando com os clientes assim, ó, em quais municípios você tem projeto em aprovação? Me dá aqui, os municípios. Aí eu pego, a gente leva para dentro de casa, faz uma análise da lei de parcelamento de solo daquele município. Opa, nesse município aqui não consta na lei. Tem um amparo federal, né, que a Raquel trouxe isso muito claro, que pela 6766 já dá... Não há nenhuma restrição, né? Não é restrição. Se na lei de parcelamento de solo do município não está citando a aceitação, mas também não está citando... A vedação, a vedação. Então a gente fala assim, Dene, você tem quantos projetos em aprovação? Tem aqui 6 projetos em aprovação. Quais os municípios? Eu pego esses municípios, faço uma análise e já antecipo essa inclusão da modalidade junto aos municípios. Quando você chegar lá na aprovação final do termo, o momento mágico de aprovação do decreto do seu loteamento, já está formalizado que o município aceita essa modalidade de garantia e você tem uma velocidade, está aqui, está pronto. Inclusive o município já vai até estar conhecendo a modalidade, tem mais apetite para aceitação. Muito legal, muito legal. Muito bom. E aí, pegando o gancho no leque. Não podemos esquecer. Assim, a gente tá falando que existem outras opções de utilização do seguro. Isso, né? isso e aí você falou a respeito dessa questão de obra, e eu fiquei pensando, existe dentro do leque de opções de seguros a questão do seguro para a obra? Engenharia? Risco de engenharia? Faz parte da jornada, né? Então, assim, a gente pega lá da concepção, só fazendo um resgate aqui. Concepção, escolheu a área, o seguro está presente. Foi para a parte de legalização, o seguro está presente. Aí nós vamos para a parte de execução do canteiro de obra. Entra o seguro para os riscos de engenharia, para um canteiro de obra, que é muito importante. O loteador que contrata, por exemplo, uma construtora para executar as obras, é um ponto assim, que eu deixo muito claro para o loteador. Você vai contratar uma construtora para executar as obras do seu loteamento, não deixe de colocar uma cláusula de seguros dentro do seu contrato. Contratar a construtora tem que ter entre o contrato ali uma cláusula de seguro, exigindo o seguro risco de engenharia e o seguro de responsabilidade civil e o seguro de vida dos colaboradores ali que estarão no canteiro de obra. E veja só que importância, né, que o seguro risco de engenharia, o seguro responsabilidade civil, o seguro de vida traz para o empreendimento. Já pensou se você lança um loteamento e aí a Lotenet está lá naquele fluxo, né, de venda, o marketing, fazendo todo o conceito ali do produto e na execução acontece um acidente, por exemplo, morreu um colaborador lá no loteamento tal. Queima muito o produto, mas quando você traz o aspecto, morreu um colaborador lá no loteamento X, mas a loteadora deu todo o amparo para a família, porque a obra estava toda assegurada, deu todo o respaldo. Então, muda
o posicionamento, né? Muda o cenário, assim, como é visto isso é comum, né, Marcelo, no mercado de incorporação. Sim, sim. É obrigatório hoje, assim, né? Na verdade, quando você vai falar de programa, né, de habitação social, não tem choro. Tem discussão. Vai ter que ter o seguro. Tem que ter o seguro. Tem que ter o seguro. E eu acho que acho que esse é muito a nossa missão aqui no Jornada, é essa questão da profissionalização do loteamento, né? Então, quando a gente está falando desse tema aqui, nessa esteira toda do seguro, um olhar mais profissional para o loteamento, né? Não é brincadeira uma obra de loteamento, né? Nós estamos falando de obra de infraestrutura, é obra pesada, né? Obra com máquina muito, muito grande. Então, eu não vejo, por exemplo, pensando assim, me colocando no lugar de um loteador, eu acho que talvez a parte mais sensível, que às vezes foge à mão dele, porque está na mão de uma empreiteira, né? Na maioria das vezes o loteador ele não é construtor, você não ter seguro disso ali, né? Ou você não exigir esse seguro da sua empreiteira, né? Eu acho assim, me parece muito arriscado. E considerando que a exigência de seguro de uma empreiteira vai acrescer muito pouco no custo da empreiteira, né? Porque eu acho que o seguro ele tem valores muito baixos em relação aos riscos que estão sendo tomados ali pelo loteador. Posso né? dar um exemplo? Claro. Vamos para o canteiro de obra. Seu cronograma de execução é R$10 milhões num prazo aí de 24 meses, correto? Quando a gente olha para os riscos de engenharia, assim, a gente faz um pacote de acordo com o perfil da obra. Você vai ter as galerias, você vai ter, por exemplo, contenção, que tipo de contenção, você vai ter alguma fundação, você vai ter algum rebaixamento de lençol freático. Tudo isso conta na hora de precificar o seguro risco de engenharia. Mas olhar assim, de uma maneira mais básica, para um pacote assim, que vai cobrir, que a gente chama de cobertura all risks, que cobre, por exemplo, fenômenos da natureza, vendaval, toda essa parte básica, e a gente vai e acrescenta o responsabilidade civil, que cobre, por exemplo, a responsabilidade civil geral, que cobre todos os danos materiais e danos corporais, morais, contra terceiros. A gente olha, eu vou fazer um contraponto depois com o seguro de vida e o seguro de responsabilidade civil, empregador. Mas você olha todo um pacote completinho que a gente monta num cronograma de 10 milhões de obra em 24 meses, fica em torno aí de R$8.500. Que isso? E te falo mais. O pacote que a gente sempre orienta é o seguinte, Marcelo, como você define a cobertura, por exemplo, para responsabilidade civil geral e cruzada? Né? Vai de acordo com a quantidade de empreiteiros, subempreiteiros dentro do canteiro de obra, que aí essa cobertura cobre todos eles, os riscos contra danos materiais, danos corporais, contra terceiro. A gente sempre orienta assim, a contratação mínima é de R$3 milhões. O RC empregador, o responsabilidade civil empregador, eu sempre trabalho assim com R$2 milhões de cobertura. Uma cobertura bem robusta. E aí, quando a gente vai precificar isso no mercado, a gente acha aí R$8.500. Tem seguradora que oscila um pouco, vai para 9.000, mas fica menos de R$10 mil dele. Que é isso, gente. Dentro de um panorama de obras gigantesco. Um panorama de obras gigantesco. E olha só, e parcela. Você pode colocar no fluxo de venda do loteamento e parcela, você pode parcelar isso aí. E na verdade aí nós estamos falando de uma exigência até para o empreiteiro, né? Isso não cai assim, diretamente vai cair na bolsa do loteador, né? Mas talvez no fechamento ali do negócio, você exigir um seguro da sua empreiteira e já, tem aqui, tem essa seguradora, procura lá Alex Seguros e tal, não sei o quê. É muito simples, por isso que eu falo assim, eu tenho números, até quando a gente estava voltando um pouquinho lá para o seguro de obras, que são infinitamente menores do que os custos de taxas e emolumentos. Eu não posso citar aqui números, porque os comparativos de Minas Gerais hoje eles são absurdos, né? Absurdos. Mas eu ainda não vi, né? Você está falando que viu uma vez, um custo de seguro de obras que bata com o seguro real, né? Com a garantia real num cartório. Eu não vi ainda.
sempre é muito menor. Muito menor. Então, não vale a pena deixar de contratar, assegurar sua obra, porque o custo é muito baixo, vale a pena assegurar. E veja só, quando a gente olha, o seguro de vida. O seguro de vida é uma contratação hoje obrigatória em convenções coletivas, né? Até para a questão da responsabilidade do executor da obra. Mas, enfim, vamos partir do pressuposto que é obrigatório na convenção coletiva do Sinduscon. Está lá um pacote mínimo a ser contratado. E é muito barato. O pacote mínimo exigido hoje pelo Sinduscon, se a gente olhar por vida, vai sair em torno aí de R$25 por mês. Uns R$25, no máximo isso aí. Muitos construtores, eles vão além disso. Foge do pacote básico e sempre buscam, a gente orienta também que buscam uma cobertura mais robusta. Cobertura básica hoje exigida lá na convenção fica em torno aí de R$50 mil para morte acidental, morte natural, morte de qualquer causa. A gente trabalha com coberturas aí acima de 100 mil. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Bora. E qual a vantagem não é a palavra, assim? Eu estou te perguntando isso porque, inclusive, dentro da Lotnet eu tenho seguro de vida para todos os meus colaboradores. Tem. Correto. O que isso beneficia as empresas? Olha, você mitiga os riscos, né? Vamos pensar assim, vamos voltar no cenário estressante. Uhum. Se você perde ali um colaborador, faleceu. Qual foi o momento que ele faleceu? Foi no momento laboral? É de responsabilidade da empresa. Ele estava dentro de um ambiente empresarial. E outra coisa, se ele é colaborador, ele depende daquela empresa. Se falece no final de semana, no momento de lazer, por exemplo, a família, por exemplo, vai pedir auxílio e socorro para quem? Para o empregador. O empregador, a família vai pedir ali um amparo, principalmente para custos funerais, que é uma coisa que de imediato ali já tem essa despesa, né? Quando você honra ali com compromisso aí entra até nas políticas, reforça sua política ESG, no pilar social, né, fazendo a parte social de proteger aquele colaborador, você está saindo de um custo que você poderia ter do seu CNPJ e transmitindo esse risco para a seguradora. Entende? Então, assim, você está respaldado com relação a despesas que você poderia ter. Entendi. Na verdade, ele está cobrindo o seguro de vida daquele colaborador, mas esse dinheiro ele tem objetivos de que, num caso de sinistro, ele possa contemplar, enfim, os custos relativos iniciais. Né? Até a sobrevivência da família. Perfeito, né? Perfeito. Entendi. Perfeito. Faz sentido. E assim, eu faço o que eu falei que eu faço contraponto do seguro de vida com responsabilidade civil. Tem muita gente que fala assim, Marcelo, eu já tenho seguro de vida, não vou contratar um responsabilidade civil para minha empresa. E dentro do risco de engenharia, a gente já contempla os responsabilidades civil. E essa cobertura, o RC empregador, ele é muito importante dentro da composição do risco de engenharia, porque ele cobre a invalidez ou morte do colaborador. Ele cobre a reclamação judicial que possa ocorrer. Por exemplo, aqui um exemplo hipotético, né? Morreu o colaborador, mas você tinha um seguro de vida, o seguro de vida foi lá e indenizou, por exemplo, R$50 mil. Se for identificado ou não, então se a família entender que é culpa da empresa, né, que é culpa da construtora, ela pode reclamar danos materiais. Aí judicialmente pedir uma indenização, por exemplo. Né? Judicialmente pedir danos materiais. Pautado em que esses danos materiais? A receita que esse colaborador geraria para a família durante a vida dele. A expectativa de vida. E é exatamente esse cálculo aí que os advogados fazem, né, Raquel? Pega a expectativa de vida, multiplica pela renda que ele teria nesse período, chega-se num pedido de indenização de danos materiais. Entendi. Então, assim, qualquer conta que você fizer de um salário mínimo vezes 20 anos, 25 anos de expectativa de vida, a depender da idade do colaborador, você vai achar mais de R$milhões. Então, por isso que a gente sempre orienta a trabalhar com a cobertura mais robusta. E eu falo assim, eu tive fazendo um paralelo aqui com o seguro de automóvel, que a gente estava muito acostumada, né? Eu tinha uma corretora de seguros em que eu falava, não, faz o mais barato aí e tal, e aquele negócio, né? Aí ele dava alguns toques, etc, etc. Aí eu quis mudar a minha
corretora por conta de dar uma força para uma pessoa que eu gosto muito, que abriu uma corretora. Na hora que ele me mostrou o que eu contratava e o que eu tinha de contratar, eu fiquei assim, assim, e a diferença, a gente estava falando de R$100, de R$150, que por exemplo, se acontecesse uma morte num acidente, eu elevava meus danos morais para R$300 mil, o meu dano morais estava em 50. Então, assim, e outra coisa, o uso no trabalho, então, assim, eu acho assim, os números no seguro, do que você, tomador, paga, para você ter uma ampliação aí, né, da sua atividade de uma forma mais profissional. 100% coberto, né? Eu acho que isso vem muito da corretora. Eu vi isso na prática. Eu acho que vem muito da corretora, do cuidado que a corretora tem com o cliente dela. E mostrar que as diferenças são mínimas, né? Porque o racional do seguro é que da seguradora, né? Ela recebe muita receita pequena, vamos falar assim, entre aspas, né? De quem está pagando, os tomadores, mas os sinistros são muito menores. Então, por isso que dá essa equação tão diferente, Sim, né? Um equilíbrio, né? Não sei se eu estou falando bobagem, mas assim, eu acho que porque os números são muito pequenos. Raquel, o que eu sempre defendo? Você já escutou isso em várias reuniões. De cano, entende o encanador. Exato. Você vai tratar disso, trata como empresa que entenda do negócio. E, obviamente, você tem que respeitar. Senão você não está contratando essa pessoa, o que ela está te orientando a fazer. Claro que você tem que colocar isso na sua viabilidade, né? Dene, eu pegar um ponto na sua fala, assim, que eu deixo de fechar seguro quando o cliente bate muito em cima só do custo. Um exemplo, né? No risco de engenharia, a gente cota aí mais ou menos com 8 seguradoras. Eu aponto a seguradora que tem maior apetite para o risco do cliente. Às vezes aquela seguradora ela pode ser um pouco mais cara, o custo que ela está apresentando. Mas pela uma questão, por exemplo, de clausulado, não é só o custo no final do dia. Você tem que olhar clausulado, você tem que olhar o apetite ao risco daquela seguradora. Quando se trata, por exemplo, de seguro de automóvel, você nunca pode olhar só o custo, mas, por exemplo, você tem que olhar qual é a empresa de assistência. Então, tem muitos detalhes que não é custo, né? Você tem que sempre observar qual o apetite ao risco e quais são os seus benefícios ali, né, de estar pagando. Eu acho que essa especialidade aí, eu acho que casou muito bem aqui a nossa parceria, né, da Alec com o Jornada, porque você está muito especializado no loteamento, né? Então, isso faz uma diferença enorme para quem está contratando. É muito diferente você ir numa corretora qualquer e a gente está muito acostumado com as corretoras, né, de automóvel, etc., seguro de vida lá, etc., mas eu acho que a atividade imobiliária, ela tem nuances dela, próprias, né? Então, você tem que ter uma corretora especializada, né? Eu acho que isso é muito legal, né? Eu estou um pouco ansioso, porque a gente está quase estourando o tempo, e eu ainda quero explorar um negócio, cara, que eu quero entender melhor. O tal do seguro prestamista. Boa, legal. Quero entender isso, que isso faz faz sentido no nosso negócio, né? O seguro prestamista... Que a gente não faz. O mercado não tem esse hábito. O mercado... Só o obrigatório, só quando é obrigatório. Só quando é obrigatório. Só quando é obrigatório. A gente vem disseminando bem assim. Vamos só botar todo mundo também na mesma... Bora lá. O que é o seguro prestamista? E eu acho que antes de pôr todo mundo na mesma... A gente já mostrando que a gente passou por uma caminhada, né? De obra, etc. E que a gente está indo para um outro ponto... Da concepção à entrega final. Um outro ponto que é o ponto que você trabalha, que é a comercialização. Sim. Né? Veja bem, Dene, só trazendo alguns exemplos aqui, assim, ó. Não vou fazer propaganda do Itaú, mas o Itaú, ele tinha um produto que ele fazia muito marketing, assim. Se você financiar seu veículo aqui e perder o seu emprego, a gente quita 6 parcelas para você. E tinha muito forte isso. Se você falecer, seu veículo é quitado e você fica pode ficar tranquilo família. Lá no céu. Pode ficar tranquilo lá no céu. Esse é o seguro prestamista. Outro exemplo de seguro prestamista, que ele é na verdade, assim, o produto MIP, que é dentro dos contratos de financiamento habitacional. O que significa MIP? Morte ou invalidez permanente. Tá.
morte ou invalidez permanente. Se você financiou um imóvel, vai estar dentro do seu financiamento um MIP. Se você falecer ou ficar inválido, perder a capacidade, o contrato vai ser quitado. Todos os contratos hoje de financiamento, ele tem lá um custo de seguro embutido, que é o MIP. É de opção do cliente que está fazendo o financiamento escolher qual a seguradora que ele vai contratar no mercado. É o seguro prestamista. Quando a gente olha para o seguro prestamista, por exemplo, em contratos de crédito consignado, qual é que é a função dele? Liquidar o saldo devedor na ausência do cliente. Quando a gente traz o seguro prestamista para o loteamento, a gente vai fazer uma análise dividida em duas partes. Assim, vamos olhar a parte de benefícios para o cliente. Benefício para o cliente. A função do seguro prestamista é liquidar a dívida. Então, ele vai liquidar a dívida em quais hipóteses? Em falecimento ou invalidez. E tem uma cobertura adicional que se chama perda de renda, que é o que o Itaú vendia lá. Assim, financia seu veículo aqui, se ficar perder a renda, a gente quita 6 parcelas. As seguradoras hoje, na formatação do produto, ela dá a opção de você escolher até 12 meses de perda de renda. O que isso quer dizer? Fui lá, financiei meu lote com o DN e perdi minha capacidade de pagamento, perdi meu emprego. Então, assim, se eu perdi meu emprego, pode ser que eu demore ali 3 meses, 4 meses, 6 meses para me recolocar profissionalmente, e aí eu tenho o seguro. Se eu tiver o seguro contratado, o seguro faz a liquidação dessas parcelas até que eu consiga me restabelecer no mercado. Outro ponto seria, se eu ficar inválido, me envolvi num acidente, fiquei inválido, pedi minha capacidade laboral, o seguro entra liquidando aquela dívida que eu tinha. Ou se eu faleci, aí eu, ponto extremo, né? O seguro também liquida a dívida. Então, tem os pontos positivos para o cliente, que ele vai a blindagem de um patrimônio que ele está adquirindo. Veja bem, se eu estou adquirindo um lote, eu quero ter uma garantia que, se eu vier a falecer, minha família vai receber esse lote. Ou então, se eu ficar desempregado, durante um período, eu vou ter alguém que honre com essas parcelas para mim, para que eu não fique inválido junto ao loteador e tenha uma rescisão de contrato, uma quebra de contrato. Do lado do loteador, os pontos positivos também são muito bons, que olha só, ele vai reduzir talvez uma curva de inadimplência que seria momentânea. Eu já vi muita gente chegar num loteador, assim, muito cliente falar assim, cara, vamos negociar aqui, vamos postergar a parcela, vamos pegar o saldo devedor, redistribuir no financiamento, eu estou correndo atrás, eu estou buscando um emprego, às vezes por desemprego. E às vezes acontece de ter uma quebra de contrato, porque perdeu a capacidade de pagamento ali, momentânea, ficou 6, 5 meses, 3 meses, aí teve uma quebra de contrato. O seguro ele traz essa reposição do período de inadimplência, né? É um período que ele tem uma limitação. Hoje o mercado, por exemplo, as seguradoras, quando vai montar o produto, o máximo que eu vejo no mercado aí é até 12 meses. E isso também traz um impacto no custo. Quando a gente olha para um seguro prestamista que vai cobrir só morte ou invalidez, ele tem um custo X. Quando você acrescenta a cobertura de perda de renda, esse custo aumenta um pouquinho. Se você traz uma cobertura de perda de renda, por exemplo, para 3 meses, é um custo, para 6 meses é outro custo, para 12 vai de acordo com o período que você quer contemplar no seguro. Isso impacta no custo. Eu brinco com muita gente que assim, é muito barato o seguro prestamista, a depender, assim, por exemplo, do saldo devedor do contrato, da idade do cliente, mas eu até brinco com muita gente assim, que às vezes é o R$19,90 do contrato. Mas eu ia te perguntar isso, assim, estrategicamente isso não tem nem discussão, é sensacional de ser colocado num processo de financiamento. Então, só para a gente ter carteira mais saudável, uma carteira mais saudável, um seguro maior. Sei lá, tô chutando um número aqui. Vamos imaginar um produto popular que seria mais sensível às mudanças econômicas, né? Sim. Com uma parcela aí de R$700. Sim. E aí nós vamos fazer um seguro prestamista de invalidez, morte e perda de renda de 6 meses. Certo. Aproximadamente quanto aumentaria na parcela? Vamos pegar um saldo devedor aí, o quê? 100 mil? 100 mil. Só para... Porque eu poderia embutir isso na tabela de preço, né?
Para uma contratação... Você pode embutir, tem um ponto assim de ciência do cliente. Lógico, não, óbvio, Ok, que a gente vai dar ciência a ele. R$ 9,90. 9,90? 9,90. Meu Deus. Não, muito legal. Eu imagino... 9,90? 9,90. Você pode pegar aí 9,90, aí sim, estende a cobertura um pouco maior ali de gente, perda de renda, R$19,90. Ô, gente, não é porque a Alex Seguros está sendo patrocinadora nossa, mas assim, eu vou pedir pro pessoal do Marketing colocar aqui agora um QR Code. Cara, avaliem lá. Entra no site da Alex Seguros e dá uma avaliada nisso. Assim, porque não é uma prática do nosso mercado, cara, né? Não é uma prática e é um custo tão pequeno. Eu fico imaginando também o benefício disso, Dene, para quem vai para o mercado de funding, para essas coisas assim. É muito interessante, né? E assim, não é prática do nosso mercado. Não é prática. Não é prática. O que eu tenho falado com os clientes? Vamos fazer um exercício. O que a gente precisa para fazer um orçamento, por exemplo, Dene? Você já tem uma carteira ativa. Vamos pegar de um empreendimento, de um loteamento seu, uma carteira ativa. O que eu preciso? Uma planilha de Excel com saldo devedor dos clientes, nome, CPF e saldo devedor, data de nascimento. Pego, mando aí para 2, 3 seguradoras para fazer ali, né? Ter um processo de cotação, a transparência no processo de cotação e apresento, tá aqui. Avalia o custo e contrata. Como que é feita a manutenção? Através de uma planilha de Excel mensal. Porque mensalmente você vai ter uma redução no saldo devedor, correto? Sim. Então, mensalmente você vai ter um novo custo do seguro prestamista. Mensalmente vai entrar novos devedores ou sair devedores. Então, assim, tem novos entrantes, que isso vai ser dado numa manutenção de uma atualização de uma planilha. Ô Marcelo, e dá para colocar esse seguro prestamista no meio do contrato, assim? Dá para colocar no meio do contrato. Né? Assim, o que eu pensei estrategicamente? Assim, eu já estou pensando em alguns produtos que a gente pode conversar. Opa! Mas você está no início do processo, na originação das vendas. Sim. Eu já coloco no contrato. Obviamente que existe uma obrigatoriedade da contratação do seguro prestamista e o cliente tem que fazer a aquisição disso. Ele já assina junto com o contrato de compra e venda. Essa é a hipótese mais óbvia, né? Assim, mais fácil. Mas é porque eu fico pensando que pode despertar uma vontade em quem já tem uma carteira. Lógico. Né? Muito. Lógico. A gente faz muito carteira ativa. Muito carteira ativa. Mas aí quem está contratando é o loteador? Ou você faz um trabalho ativo com a carteira, com o cliente final? Eu já peguei as duas situações. Você tem que dar ciência sempre que existe o seguro ao cliente. É a questão SUSEP. Lógico. Tá? Eu já peguei uma carteira ativa que o loteador pagou. Ele falou, cara, eu vou pagar isso, porque eu vou me blindar contra possíveis inadimplências e até trabalhar isso na minha política interna de ESG, no sentido assim, de reforçar a parte social da empresa. No pilar S, quando você olha no pilar G, você está trabalhando o gerenciamento de risco financeiro, tanto dos dois lados, tanto da empresa quanto do cliente. Eu vou acrescentar isso aqui nas minhas políticas ESG. E o loteador, ele paga para a carteira dele. Tem a opção de você pagar e tem a opção de você fazer um trabalho de comunicação à base, pedindo um aceite para colocar no custo do contrato. Funciona também da mesma forma. Aí faz uma comunicação explicando do que se trata, né? Exatamente. Isso e tal, e aí o cliente tem que concordar com aquilo. Ele tem que dar um aceite ali. Hoje a tecnologia facilita muito isso, né? Assim, como que eu vou colher um aceite do cliente, por exemplo? Eu tenho uma carteira aqui, Marcelo, tem 400 pessoas, eu tenho que colher o aceite de todo mundo. Você faz a comunicação através de e-mail, através de ferramenta, por exemplo, de WhatsApp, DocSign, enfim. Tem várias formas de você pegar o aceite ali para, se eu vou cobrar isso do cliente. Muito legal. Então é uma alternativa hoje, a gente está democratizando isso, levando essa informação. Eu tenho feito muita palestra espalhada pelo Brasil. Esses dias eu fui em Fortaleza, falei lá com o pessoal da Celote, eles gostaram muito da proposta, tem ido em muitas palestras aí de outros Sinduscom. Nós somos associados à Elo, a gente está fazendo um trabalho forte na Elo, de estar levando isso, né? É um ponto muito positivo para os loteadores e positivo também para o cliente final. Com né? certeza.
Bom, nós estamos partindo para o final e nós não vamos encerrar sem que você explique por que do leque. A gente tem, assim, aquela questão, assim, de sempre querer ajudar, né? E lá na Caixa, quando eu trabalhei na Caixa, a gente tinha conexões com várias empresas, com vários setores. E a gente sempre teve, assim, levar a solução para os clientes, né? Tem uma solução aqui, identificou ali que o cliente precisa, leva a solução. Quando eu fui montar a consultoria, eu fiquei pensando em algo que eu pudesse trazer para o mercado, assim, que demonstrasse capilaridade, abrangência. E eu fiquei pensando assim, cara, eu quero levar um hub de soluções para o mercado. Que hoje eu estou conectado com o jurídico, hoje eu estou conectado com a lançadora, então, assim, eu viro um hub de soluções para o cliente. E aí eu cheguei no leque, falei assim, eu tinha que levar um leque de opções. Legal, cara. Eu tenho que levar um leque de variedades ali. E o leque, ela está no linguajar popular brasileiro. Você, num diálogo com qualquer pessoa, vai sair um leque. A pessoa vai falar um leque de oportunidade, vai sair um leque de opções, vai sair um leque. Então eu queria trazer algo que representasse a capilaridade, a abrangência. Aí eu fiz uma pesquisa de marca, lógico, né? Na época eu falei, cara, deixa eu ver aqui se está liberada a marca aqui de leque para a gente trabalhar. E aí a Leque Seguros estava liberada em tudo lá. Então, assim... Olha como é que o marqueteiro já pensa. Eu já pensei também numa outra coisa. Olha aí. Contrate a Leque Seguros porque ela refresca a sua vida. Cara, engraçado, né? Eu tinha pensado em outra coisa. Olha não só. na questão de leque de opções, né? Olha só. E aí a Leque, a razão social, por exemplo, ela é consultoria. Então, parte do pressuposto de uma consultoria. Porque, assim, a gente tem um hub. Tem um hub de soluções. Então, nós temos a vertical de seguros, que é o core business, né, onde eu me desenvolvi profissionalmente. Mas desse hub aí nasce estruturação de funding, estruturação de vendas, jurídico. Então, é um hub mesmo. Muito legal, muito legal. Ajudar os clientes. E para finalizar, tem alguma dica de ouro que você queira deixar para todos os nossos seguidores, como você? Cara... Entusiastas, assim, o que eu tenho conhecido de gente no mercado que é fã de carteirinha do Jornada, cara, eu tô ficando feliz com esse negócio. Estamos criando realmente uma comunidade, né? A dica de ouro é, de fato, conheça todos os episódios do Jornada, que é enriquecedor. Procure o time da Leque Seguros para assessorá-los nas tomadas de decisões. Procure entender mais os processos, né? Uma dica que eu dou, inclusive assim, até para a concorrência, que a gente ajuda muito a concorrência no mercado. Eu tenho um lema assim que é um mote antigo, mas é melhor dividir. Eu sou muito de dividir para multiplicar. Sim. Então, às vezes, eu encontro muito concorrente no mercado com alguns problemas e eu percebo que é um pouco falta de entrar mais no processo, entender mais o processo, né? Hoje eu não vendo apenas o seguro, a gente entra no processo de ponta a ponta, entender da parte assim da análise do processo do cliente, desde a concepção à entrega final. É isso. Legal. Raquel? Eu acho que a gente tem muito te agradecer, Marcelo. Acho que foi um episódio que embarcou assim, muito bem os seguros. Eu acho que é um caminho de profissionalização. Também agradecer a parceria com Jornada, né? Acreditar, foi tão genuíno, né? Foi porque realmente acredita no projeto e também porque a gente acredita, né, na Leque que a gente está com essa parceria. Eu acho que ter um profissional tão focado na área de loteamento traz um contexto muito... nos dá a segurança de ter essa parceria, né? E é isso, é agradecimento e estamos aí, estamos juntos. Vamos continuar nessa jornada, né? Faço as palavras da Raquel as minhas. Obrigado. Obrigado pelo apoio. Muito legal. Agradeço muito a jornada, como eu falei no início, é um aprendizado constante aqui, né? Falei com o Dene que a missão com o meu time lá, a gente sempre tem uma meta de estudo mensal, né, de algum tema, de desenvolver mais no assunto. E para setembro, o desafio deles é entrar na jornada do loteamento e absorver todos os episódios ali, que é uma escola muito rica.
Legal. Que legal. Muito legal. Bom, obrigado, Marcelo. Foi muito legal. E para você que está nos assistindo, eu tenho um recado. Eu lembrei eu tenho um tio muito engraçado, o tio Ricardo. A gente chama ele de tio Cacá. Ele tem uma expressão que fala assim, por amor de Deus. Por amor de Deus, dá o like aqui. Por amor de Deus, compartilha com todas as pessoas do mercado de loteamento, todos os envolvidos nesse mercado, compartilha a jornada do loteamento, porque o conteúdo é muito rico e a gente tem que disseminar esse conteúdo. E até o próximo episódio. Valeu demais. Foi bom. É muito mais que lançamento. É muito mais que marketing. É muito mais que jurídico. É muito mais que vendas. E é muito mais que urbanismo. A jornada do loteamento é o guia completo sobre loteamentos.